Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Wagner falando, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, gente, eu tenho postado alguns vídeos sobre liderança aí, né? Pra gente trazer alguns insights aí para poder compartilhar com vocês e ouvi-los também sobre esse tema que é tão importante aí na vida de todos, né? Não só na vida dos gerentes, dos coordenadores, dos supervisores, dos líderes, mas também na vida de toda a população, né? Porque todos nós somos, em certo nível, líderes de situações na vida, né? Somos líderes, vamos dizer assim, situacionais ou funcionais, né? E aqui eu tenho como objetivo falar um pouquinho sobre essa jornada, né? Trazer alguns pontos, alguns momentos na minha jornada, né? Falar um pouquinho sobre a minha história, né? Falar um pouquinho para vocês como é que eu entrei nesse estilo de vida de liderança, né? E falar um pouco para vocês aí como é que foi tudo isso aí, tá? Então, para começar, trazer para vocês quem eu sou, né? Eu sou o Wagner Dilon Kasperchak da Silva. Eu tenho 37 anos, sou nascido em Curitiba, sou aquariano, né? Como bom aquariano, gosto de fazer boas viagens, principalmente na mente, né? Explorar pensamentos, principalmente aqueles que geram mais discussões e intrigas assim entre os seres humanos, ok? Também acho que na nossa era, que nós vemos a era de aquário, né? Nós temos muita oportunidade para a gente discutir a questão da liderança como sendo uma habilidade de qualquer ser humano, tá? A liderança eu vejo que não é mais algo que está restrito a quem é líder dentro da empresa. Ah, eu sou gerente, eu sou coordenador, supervisor, só eu sou líder. Não, né, gente? Isso para mim é um negócio que já podemos considerar como passado, né? A liderança está na vida de todo mundo, em casa, com a família, no trabalho, não sendo gerente, coordenador, supervisor, em situações do dia a dia, né? Uma discussão, uma discussão de trânsito, uma discussão no mercado, uma discussão familiar, a liderança ela aparece, né? Ela acaba brotando em nós, né? Nós precisamos liderar as situações do dia, né? Então eu sou muito favorável à teoria que a liderança por si só ela está presente em todos nós, né? A grande questão é como desenvolvemos. E percebo que algumas pessoas têm a liderança mais aflorada, né? Mas o desenvolvimento da liderança ela é totalmente possível. Eu posso trazer o meu exemplo, né? Eu tinha muitos, não tenho muitas dificuldades ainda, né? Mas acho que superei várias, muitas dificuldades para poder liderar situações, liderar discussões e liderar equipes e venho aprendendo bastante no decorrer da jornada em como fazer isso, né? E acho que a gente vai aprendendo, se conectando, estudando e mais do que isso, se abrindo, sendo vulnerável, principalmente para ouvir bastante as pessoas e poder construir um contexto adequado nas situações para que você possa tomar decisões e mover o ponteiro, né? Fazer as coisas acontecerem de forma adequada. Então, gente, eu vou contar um pouquinho da minha história aqui, como tudo começou, né? Como é que você entrou nesse negócio de liderança? Por que você está falando disso? Por que você está focando tanto nessa questão? Por que você está trazendo isso para as redes sociais, né? Qual que é a sua ideia? Então nós vamos falar um pouquinho disso aqui, tá bom? Bom, gente, como é que tudo começou, né? Na verdade, minha carreira profissional começa lá em 2004, né? Eu estudava na época, fazia o ensino médio e eu estava terminando meu ensino médio à época, o terceiro ano do segundo grau, mas na época eu estava procurando algo para poder trabalhar meio período, né? Estava fechando o ensino médio e precisava pensar em algo, né? Pós ensino médio. Não tinha bem claro o que eu ia fazer da minha vida, se eu ia fazer um vestibular, se eu ia trabalhar e depois pensar no que eu ia fazer, não sabia, né? Eu estava com isso não bem definido ainda. Então, naquela época eu entrei numa corretora de seguros, né? Trabalhei durante meu período por 4 meses e ali eu, de alguma forma, aprendi algumas coisas ali que foram bem interessantes, né? Porque era uma corretora pequena, era eu e mais uma líder, né? Que eu tinha. E por si só ali tinham pontos interessantes que já se conectavam com a liderança, mas no momento eu não tinha nem a consciência de que aquilo era importante.
mas eu por si só eu tinha que cuidar dos vencimentos das apólices, né? Eu não calculava apólice, eu não fazia proposta, não fazia nada disso, né? Não tinha esse conhecimento e nem fui para esse background aí, né? Mas eu tinha que cuidar de vencimentos das apólices de seguro. E uma coisa super interessante ali é que eu sentei no momento e olhei todas as apólices, aquelas apólices de seguro eram todas colocadas em pastas, né? Não tinha nada digital na época, né? As propostas já eram digitais, mas assim, o controle das apólices ainda era em pastas, tinha aquelas pastinhas marrons que o pessoal colocava em armários e tudo mais. E eu sentei ali e pensei, cara, bom momento para digitalizar, né? E eu pensei, vou colocar tudo isso aqui, os vencimentos em Excel. Eu vou fazer uma fórmula, né? Uma fórmula maravilhosa. E vou colocar todos os vencimentos aqui e vou conseguir controlar e saber quando vence ou não. Ao final, o que eu fiz, né, gente? Eu fui lá, comecei nessa primeira oportunidade, simplesmente eu sentei lá e fiz uma fórmula para todos os vencimentos. Não testei a fórmula, né? E achei que estava fantástico. Resultado: perdemos o vencimento, acho que de 2 apólices, né? E o cliente não viu e um dos clientes tinha uma Mercedes, bateu a Mercedes, né? BO tremendo, BO tremendo, né? Mas ali eu percebi que, veja, a responsabilidade de se fazer algo, de se assumir riscos com ações, já eram um dos fatores da liderança, né? Um dos fatores que colocam a liderança como uma habilidade importante, né? Então, claro, sem consciência, mas ali eu percebi que eu tomei uma decisão sem validar com ninguém, e essa minha decisão teve consequências, né? Esse é um dos pontos com certeza é um dos fatores que pesam ou a liderança tem que ou vai levar consigo, né? Ou seja, com as suas decisões terão consequências. E se você não calibra bem como você testa ou como você projeta essa sua decisão, você terá que responder. Então, respondi, não foi fácil, tá? Mas foram 4 meses que a dinâmica foi um pouquinho dessa, né? Dali eu fui para o escritório de contabilidade e eu fui ser no escritório de contabilidade recepcionista. Olha só que fantástico, né? Recepcionista. Eu lembro que eu falei com a dona do escritório, ela falou assim, olha, eu tenho uma vaga de recepcionista aqui, agora homem não é muito comum. Eu falei, olha, mas eu tenho uma coisa super legal para essa vaga. Eu falei, o quê? Eu tenho minha voz, né? Posso ajudar com a minha voz aqui, né? Se algo que eu tenho biologicamente que me ajuda a minha voz. Ela olhou para mim e falou, tá bom, tá. Aí eu comecei a ser recepcionista de escritório, né? E ali como recepção de escritório, o grande objetivo era organizar a agenda, da dona do escritório e organizar itinerários, né? De entregas. Então tudo que saía das áreas eu tinha que ter todo o cuidado que ia chegar no destino e que a gente receberia os protocolos, né? E na época tinham protocolos impressos, ou seja, você entregou lá cartão ponto, entregou folha de pagamento, pá. Tinha que estar bem assinadinho que foi entregue para que a gente não tivesse problemas com os clientes, para eles dizendo, poxa, cara, você não entregou e eu não consegui pagar. Beleza. E ali como recepcionista também eu tive bons insights, porque o que você acha que aconteceu, né, com essas responsabilidades? É lógico que eu errei. E para mim um outro insight importante quando você vai construindo a sua jornada de liderança, os erros que acontecem e as falhas, eles vão te trazer as responsabilidades por isso. E a responsabilidade é uma das dimensões do grande líder, né? Fecha parênteses. Então ali também falei, né, itinerários que tinham que eu não coloquei documentos, itinerários que não foram do destino ou não chegaram porque no horário adequado, porque eu calculei errado o itinerário, a quantidade de coisas que o motoboy podia levar. Então várias dessas coisas ali, né? Então foi um bom aprendizado ali como recepção, né? E depois eu mudei para outras áreas ali dentro do escritório, né? Fui para a área, trabalhei na área de recursos humanos, fazendo ponto, eu fui para a área fiscal,
Depois fui para a área contábil, né? Depois para a área societária. E aí, nesse meio do caminho, descobri que gostava. Falei, pô, estou trabalhando em contabilidade, gosto disso, né? Então, vou fazer um vestibular em contabilidade. Isso era 2007, mais ou menos, né? E ali, nesse meio tempo, várias situações que traziam insights sobre o que é ser responsável e liderar a sua carreira. Como é que funciona isso? Bom, gente, aí eu ali no escritório de contabilidade, eu falei, cara, eu tô tanto tempo em contabilidade, acho que esse negócio é para mim, né? Acho que eu vou estudar contabilidade, né? Então, prestei vestibular para contabilidade, isso era 2006, 2006, prestei vestibular para contabilidade e fui aprovado, à época a Universidade Federal do Paraná, em contabilidade. E quando comecei a cursar contabilidade, percebi que eu acho que muitas das pessoas que trabalham em contabilidade aí, vocês que estão aí vão me dizer, né? Mas outras pessoas que trabalham em contabilidade depois começam a estudar, começam a entrar nos paradoxos profissionais, né? Quando você olha as coisas acontecendo no dia a dia dentro do escritório ou de empresas menores, empresas grandes é um pouquinho diferente, né? E aí você começa a ver a teoria contábil, né? Você começa a ver uma série de diferenças conceituais, diferenças técnicas, diferenças éticas, né? E naquele momento eu tinha 5 meses de faculdade e eu falei, cara, não é para mim escritório, eu quero alçar outros voos. E ali me deu um outro insight, né? Que a consciência atual eu vejo que já era um insight conectado com liderança, que é o que? Mudar rotas, né? Porque o líder por si só ele precisa, vendo quando as coisas não estão indo bem, ele precisa tomar decisão de alterar rotas, né? E aquele momento, claro, obviamente, novamente não tinha consciência sobre isso, mas pensei, gente, né, tá legal aqui, escritório, bacana, mas não é algo que vai me transformar. Então eu preciso mudar rotas. Então foi ali que eu tomei a decisão de sair do escritório, né? Já mais um insight aqui conectado com liderança, né? Então eu saí do escritório de contabilidade sem ter outra coisa, né? E fui buscar oportunidades. Na época eu trabalhava como CLT no escritório, né? Mas estava disposto, como eu estava começando uma faculdade, estava disposto a, se precisasse entrar em posições de estágio em grandes empresas, estava disposto a fazer isso, né? Seria um passo, um step back para dar um grande salto depois, mais para frente. E aí eu entro, um mês depois, eu entro numa empresa, numa logística, né? Uma logística operacional, como estagiário financeiro, da área financeira, da área de contas a pagar. E lá para mim foi um outro grande aprendizado, porque, bom, eu fechei com uma agência de estágio, né? E quando eu fui visitar, quando fui visitar o local, eu tinha, eu já tinha percebido que existia um certo nível de desorganização, né? Mas eu pensei, bom, vamos lá, né? Estou estagiando, vamos para frente, vamos ver qual que é aí. Talvez eu aprenda bastante coisa aí. E o nível de desorganização era tremendo. Então, não se sabia o que se pagava, o que se recebia, tínhamos problemas de caixa, fechava o mês, não tinha grana para pagar fornecedor, o fluxo financeiro estava totalmente descasado. Isso gerava transtorno, né? Aquela questão, empresa financeiramente desestabilizada, é muito difícil que você consiga construir algo a mais em relação à cultura. Esse é um ponto, principalmente em empresas que já são de médio porte, né? Já estão em médio porte. Se chegou àquele nível, crescendo, sem se estruturar financeiramente e já estão carregando alguma coisa, difícil, porque a preocupação principal acaba sendo resolver questões financeiras. Então, culturalmente eu via que tinha um grande problema. Então, vamos dizer assim, que aquela frase, BO em cima de BO, né? Era de manhã, chegava, você já tinha que estar psicológico preparado, porque era muita coisa. E ali eu fiquei 2 meses ali, né? E ali um aprendizado que eu tive, claro, novamente, com a consciência atual, olhando para a liderança, foi, cara, você tomou uma decisão na sua vida de sair, que aparentemente não deu certo, velho. Pô, cara, você errou feio, velho. Você errou. Saiu do emprego que você tinha um certo nível de estabilidade, poderia continuar
crescendo, até porque você estava fazendo faculdade, estava estudando, e foi para uma empresa totalmente estruturada. O que você fez, cara? Né? Essa era a minha pergunta para mim. E aí eu tive um insight, né? Que o fato poxa, também erramos, né? Também dentro daquilo que a gente escolhe para a vida, a gente, aparentemente dentro da jornada, a gente sempre, quando está fazendo transições, a gente sempre vai ter percalços no caminho, né? E ali vai parecer que você errou definitivamente. Poxa, é um baita de um erro, isso é um baita de um problema, eu não vou conseguir resolver. Mas aquilo acaba sendo uma ponte para coisas melhores, né? Então, e aí também mais uma visão, mais um insight conectado com a questão de liderança, né? Às vezes parece que você está no fundo do poço e no final a queda é o impulso para o crescimento. A queda é o impulso para o crescimento. Isso, ondas de Elliott, né? Teoria de ondas de Elliott, que fala das ações, né? Das ações do mercado financeiro. Quando as empresas têm quedas, 2 quedas seguidas, tem uma regrinha lá, depois a empresa sobe. É a lógica da nossa vida, gente. Então, olhar para os momentos de dificuldade, com decisões que você já tomou, falar, puta, cara, não vai dar certo, cara, me ferrei. Olha, a chance de você estar indo para naquele momento que está mais difícil, de você estar indo para uma coisa muito mais top, é grande, tá? Mas no momento eu não percebi isso, né? Então meu insight foi, pô, cara, que BO, onde é que eu fui me enfiar? Beleza, saí 2 meses depois, falei, cara, agora eu vou deixar a vida me levar. Falei, eu vou deixar a vida me levar. Vou ser universitário. Depois de um tempo eu vejo o que eu faço. Não quero saber de procurar nada agora. Isso era já dezembro de 2007. Dezembro de 2007. Deixei a vida levar, né? E aí, no início de 2008, e aí na época eu namorava com a minha mãe já estava, ela começou a ver que eu estava meio que pulando de galho em galho, né? E minha mãe já me pegou num dia lá pela orelha lá e minha mãe é coach da geração anos 50, né? Então, ela pegava pela orelha mesmo, né? Vai ficar aí, sentado, não vai fazer nada, papapá. E eu não quero ver filho sentado aí, eu quero que você cresça e tudo mais. E ali, naquele momento, eu saí um dia, ela deu aquela mexida comigo ali, né? E eu vi uma oportunidade para um estágio numa outra empresa, né? E aí a gente comecei a trabalhar como estagiário na empresa que eu estou até hoje, né? E ali eu senti uma coisa diferente que eu não havia sentido ainda. Isso para a liderança é fantástico, gente. Isso é uma conexão super importante que eu faço, tá? É você sentir o propósito, né? E aí nessa empresa que eu entrei, eu senti o propósito. É o porquê de existir, né? É aquele porquê tem que se conectar muito com o porquê você existe, por que as coisas acontecem, né? Não é somente ir todo dia e trabalhar, não. Por quê? E aí um outro insight, né, para a liderança. Por que fazemos as coisas? Por que o nosso time faz? Por que levanta da cama? Né? Por que fazer isso? Por que fazer esse projeto? Por que fazer aquele outro? Por que do nosso salário? Sabe? Salário. Lógico que salário é importante, gente. Vamos lá. Mas o porquê dele? Por que você precisa? Sabe? São essas coisas. A gente começa a trazer motivos para isso. E aí ali eu senti esse propósito. E ali, progresso total, né? Ali, progresso total. Então, ali passei por migrações de sistemas, da qual eu liderei como key user, né, de área. A minha área original é de impostos, né, gente? Né? Eu sou originalmente da área de impostos, depois migrei para a área financeira, já passei por área de TI e tudo mais, né? Mas liderei como key user de mudança de sistemas, implementações de sistemas e tudo mais. Mas a parte mais importante que eu trago aqui para a gente já refletir foi o momento que eu comecei a liderar funcionalmente, né? Que é aquela questão, como é que você vira líder, né? E aqui acho que é um ponto, né? Como é que você vira líder? Como é que as pessoas te colocam como líder dentro da companhia, né? Vamos colocar aqui, posição de gerência e coordenação. É quando as pessoas te veem liderando situacionalmente. O que é isso, vai? É quando você, em reuniões, em discussões, em projetos, você consegue equilibrar as emoções e consegue fazer o ponteiro girar, fazer a roda andar, sabe? Você é mais construtivo, você é mais resolutivo, você ajuda as pessoas a tomarem decisões, ao invés de gerar conflitos, dificultar decisões, puxar muitas vezes tecnicamente as decisões para um lado que você não consegue seguir, né?
você criar harmonia entre equipes. Então, você começa a ter essa liderança situacional e as pessoas começam a ver isso. Muito provavelmente você terá a oportunidade de ser um líder, um gerente, um coordenador, um supervisor, né? Porque você já está liderando situacionalmente. É lógico, isso vai variar de empresa para empresa e tudo mais, mas no meu caso foi um pouquinho assim, tá? Eu sei que existem casos que e vamos falar aqui, né, também, pessoas que não tinham, eu não tinha a mínima aptidão, não sei o que eu estava fazendo, e o cara me colocou como coordenador. Tudo bem, gente. Dá para resolver isso aqui. Fiquem tranquilos, tá? Mas a minha história foi um pouquinho nessa frente. Então, dessa outra forma. Então, o que acontece? Você está lá liderando situacionalmente, as pessoas olham para você e falam, cara, você agora, quero você liderando um time, você coordenando um time, né? E foi isso que aconteceu comigo em 2016, mais ou menos, né? Em 2016, eu passo a coordenar um time. E aí começam acontecer coisas interessantes, tá? Eu começo a coordenar um time bem na época que minha filha nasce, né? Minha filha nasceu em janeiro de 2016 e eu assumo a coordenação do time em março, né? E eu liderava um time, eu passei a coordenar um time que as pessoas eram meus pares. Isso foi um baita de um desafio, tá, gente? Então, aqui foi um baita do aprendizado. Então, quando eu assumi a posição, isso é uma coisa interessante para a gente trazer aqui, né? Eu era o cara que falava mal do chefe, né? E no final, no outro dia, eu estava lá liderando, coordenando esse time. O que aconteceu? Perdi parte do time, né? Era um time muito bom tecnicamente, que, lógico, não tinha uma relação, quando a gente fala em relação de time e equipe de alta performance, o que se esperava à época, claro, mas era um time que funcionava muito bem, né? E eu, realmente, quase perdi o time, né? Perdi pessoas do time, quase perdi o time como um todo. Né? E aí, ali foi o meu ponto de quase desistência, né? Porque não tinha, na minha cabeça, eu não tinha as habilidades para a liderança, para estar na posição. Alguém tinha me colocado lá. Por mais que agora tenha consciência, né? Depois você começa a adquirir consciência com o tempo, você começa a ver o porquê que você fez essa jornada, né? Mas eu não sabia porque eu estava lá e simplesmente não estava me desenvolvendo para fazer diferente, né? E não tinha essa consciência para desenvolvimento. Então, como eu falei em alguns vídeos aí também, o primeiro pensamento foi desistir. Eu estava ali com 6 meses na posição de liderança, esperando ou a demissão ou esperando eu fazer o pedido, porque realmente estava bem complexo, né? Bem complexo. Mas aí como as coisas são, né? As coisas são maravilhosas, porque sempre, eu digo, gente, mais um insight importante para a liderança, sempre existem pessoas para nos ajudar. Não tem. Sempre existem pessoas para nos ajudar, em qualquer situação da vida. Aí como é que eu acho? Abra-se, seja vulnerável. Mas numa situação dessa você vai acabar estando mais vulnerável. E as coisas tendem a acontecer, né? Então alguém vai sentar contigo num café e vai começar a te guiar, começar a te dizer o que fazer. A época eu estava nessa crise, estava com uma dificuldade tremenda, né? Eu não estava mais tão conectado com as pessoas que eu fiz faculdade, que eram pessoas, que eram colegas que de alguma forma fizeram essa jornada como liderança também, né? Mas eu tinha bastante conexão. Então, gente, eu tinha muitas conexões das minhas empresas anteriores, né? E aí eu chamei um cara que trabalhou comigo há muito tempo atrás, no meu segundo emprego no escritório, e fui tomar uma cerveja com ele. E aqui um ponto fantástico, gente. Quando você tá imerso nos seus problemas, quando você está imerso, você não consegue abrir a sua visão. Você está com visão, com o teu ponto cego. Você está com muitos pontos cegos, tá, gente? Então, qualquer pessoa
e aqui eu vou dizer, qualquer pessoa que você traga os seus pontos, não precisa ser um master manager. Ela vai te ajudar. Por quê? Você não consegue fazer o zoom out. Você está preso numa série de problemas. Você não consegue parar de pensar naquilo, sabe? E você, no teu nível de maturidade, no teu nível de consciência, principalmente quando você está iniciando a liderar, iniciando a liderança, você não consegue desativar mecanismos. Com o tempo você aprende a fazer isso, né? Mecanismos que te deixam extremamente focados naquilo. Então você não consegue sair. E aí essas pessoas que estão fora podem te ajudar. E não precisam ser, vou chamar lá o Master Manager. Não precisa, gente. Porque essas pessoas, qual é o objetivo de você conversar com pessoas que estão fora do problema? Que elas tragam pontos para desativar aquela tensão plena que você tem dentro do teu problema. E você sai, aí você consegue ter uma visão mais ampla. E foi isso que aconteceu. Então eu conversei com um cara de muito tempo que eu não conversava. E ele foi quase que um coach, um mentor para mim. Então você vê, gente, não precisa, quando você está com problemas com seus times, e aí o insight já na minha posição de liderança funcional. Não, não se desesperem com os problemas iniciais, mas tenham consciência de que a conexão e a ajuda é importante, sabe? Todos nós, como seres humanos, temos algo a contribuir com o outro, independentemente do nível de profundidade e conhecimento. Então, gente, não tem erro. Isso resolve. Pelo menos parcialmente, para que você saia daquela zona e consiga pensar. Então, nesse momento, lá em 2016, eu fiz esse movimento de escutar e voltar para olhar para o time e falar, tem coisas que eu preciso mexer. Né? E lá tomei uma decisão de alta vulnerabilidade, gente, que eu acho que é um ponto super interessante para a gente trazer aqui. Alta vulnerabilidade. E aí, gente, o que aconteceu? Conversei bastante com esse cara aí que me ajudou muito. E aí tinha uma oportunidade de um projeto à época, e aí eu tomei uma decisão, né? Tomei a decisão de trazer uma pessoa de fora. Trazer uma pessoa de fora para ficar na minha posição quando eu tocava esse projeto. Na verdade, qual foi a minha reflexão, né? Como eu tinha vindo de uma posição, né, par de todo o time, né, eu de alguma forma eu me preparei pouco, né, responsabilidade minha, me preparei pouco para fazer essa transição, né, e na fase de transição também busquei pouco desenvolvimento. Então, para não perder as pessoas, uma decisão, né, e lógico corria riscos de ter colocado uma pessoa e ser substituído, de trazer uma pessoa que liderasse o time. Então fui por um projeto fora da área, com tempo determinado, e trouxe uma pessoa de fora para liderar o time, com uma pessoa que ninguém conhecia. Qual o objetivo? Justamente tirar a questão de pessoalidade que pudesse ter, né? Porque nós tínhamos, quando você está com time, né, e pares, você acaba construindo relações de pessoalidade, às vezes até de amizade. Isso eu senti conversando, vendo os feedbacks de fora, falei, cara, isso está atrapalhando, isso está pegando. Então, tomei a decisão de colocar uma pessoa no meu lugar enquanto estava no projeto. Riscos, lógico, a pessoa com certeza poderia ir muito bem e você simplesmente vai, né, tchau. Mas aí eu pensei, por que não, sabendo, e aí foi uma expansão de consciência, né? E a gente vai falar dentro de alguns vídeos de expansão de consciência. Como é que a gente expande a nossa consciência? A minha expansão de consciência, ela deixou um pouco o ego de lado e trouxe a vulnerabilidade para dizer o seguinte: se a pessoa é uma pessoa boa, e aí dentro da fase de entrevista, nos primeiros 3 meses que é uma pessoa boa, nós vamos nos complementar e vamos trabalhar juntos, de alguma forma. Com certeza, nós poderíamos ter bons resultados juntos. Isso eu não tinha dúvida, né? E fui para esse projeto. Esse projeto foi um projeto de 1 ano e meio. E o time por si só, dentro da estrutura dessa pessoa, indo muito bem. Muito bem, né? Essa pessoa fazia coisas que eu não fazia. Olha só, gente. Fazia coisas que eu não fazia, que eu não conseguia fazer. Por quê, Wagner? É isso que eu perguntar. Por quê? N fatores, né? Se eu fosse hoje olhar para trás, realmente, fatores, o nível de engajamento que essa pessoa veio era muito forte para fazer acontecer.
o nível de conexão e propósito que ela construiu com o time naquele momento foi muito importante, né? Fez trabalho de construção de propósito que eu naquele momento não consegui fazer, né? Falhas, aí você vai vendo falhas, por isso que é bom você ter pessoas boas contigo, para que elas te mostrem também aquilo que você pode melhorar, né? Momentos extra trabalho juntos. Ah, mas é sair fora, não. Momentos em que você senta com o time e toma um café, traz um bolo, olha só, traz um bolo, vamos comer um bolinho, pessoal. Coisas que... Vamos falar do quê? Não é para falar de trabalho. Vamos falar de outra coisa. Depois a gente fala de trabalho. Esse tipo de coisa dava muito resultado. E eu de fora aprendendo, construindo. E me deu uma vontade grandiosa de voltar para esse time. Grandiosa. Porque também por meu lado, sabe o que eu tinha feito? De coisas, falar, você colocou uma pessoa no teu lugar, vai nesse, pô, será? Que falha. Eu olhei para o outro lado e falei, cara, eu expandi meu nível de consciência, coloquei uma pessoa melhor do que eu numa posição minha. Então, aprendi a contratar pessoas boas. Olha só, no começo tudo parece um risco, vai me substituir, vai tomar meu lugar. Gente, toda decisão que parece infundada, pense, toda decisão que parece infundada, de alguma forma parece que vai te sabotar, reavalie. Porque muitas vezes ela tem o lado de expansão, o lado de positividade, de expansão para o seu crescimento pode ser muito maior. A forma como ela expande, como ela te dá visibilidade. Porque ali eu tinha colocado uma pessoa muito boa. E aí o que acontece? Você como líder daquela pessoa, também é avaliado. Fala, pô, cara, você está pensando na empresa, né? Está colocando pessoas boas aqui. Então, para mim, foi muito... Ali foi uma expansão de zona de consciência, gente. Colocar uma pessoa boa no meu lugar. Isso trouxe muitos novos skills para o time, muito desenvolvimento para o time, não só para o time, como para mim, como para essa outra pessoa que entrou.